Para tudo, meus amigos, olha só que oportunidade incrível que eu quero trazer para você que quer ganhar uma renda extra de até R$ 50 por dia, só copiando e colando os palpites de um profissional, assim como eu. Quero compartilhar com vocês um grupo gratuito de sinais de roleta do meu amigo Guga. E a taxa de acertos desse grupo é simplesmente impressionante, chegando a 97% de acertos diariamente. Porém, não sei por quanto tempo ele vai manter o acesso gratuito. Então não perca tempo, já faz o seguinte, ó, já desce aqui embaixo no primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado você entra no WhatsApp, dá um oi para o meu amigo Guga, chama ele lá que ele vai liberar para vocês o acesso grátis. É óbvio que o Renato Gaúcho iria dar o showzinho dele, cara. Iria espernear, se desesperar, ficar louco na coletiva. E não foi diferente. O que o Renato Gaúcho falou do nosso Flamengo eu vou trazer para vocês. Olha só, cara. Olha só. Ele falou, o Renato Gaúcho vem acompanhando muito o Flamengo, hein? Porque ele falou nesta coletiva qual foi o melhor jogo que o Flamengo fez no ano. Falou dessa derrota, dessa eliminação do Grêmio para o Flamengo, dos dois jogos, tanto lá como cá. E depois o mesmo se desesperou, se esperneou, se descontrolou total, né? Falando da arbitragem, do pênalti, onde deu a vitória para o Flamengo. E no meio disso, ele revelou que um jogador do Flamengo chegou com ele e disse que não foi pênalti. Quem será esse jogador que está jogando contra o Flamengo, pô? Aí tá de brincadeira. O cara joga no Flamengo e chega lá com o treinador do adversário. Ah, não foi pênalti. Pô, tá de sacanagem? E o Renato Gaúcho falou quem foi. Vou trazer isso para vocês. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito. Aqui o nosso trabalho ajuda muito, aqui o nosso engajamento. Então, ó, senta o dedo no like. Se você não é inscrito aqui do canal, inscreva-se. Botãozão vermelho aqui embaixo, clica nesse botão. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, então, olha só. Vamos conferir o que foi. Eu peguei ali alguns cortes. No final da partida, Flamengo 1, Grêmio 0, no agregado Mengão 3-0, Flamengo ganhou lá e ganhou cá. O Renato Gaúcho falou dessa eliminação, falou da postura do Grêmio contra o Flamengo, da postura do Flamengo contra o Grêmio. E cara, o mesmo esbravejou, se descontrolou, foi a loucura ao falar da arbitragem e do pênalti, que para ele não foi. E nisso, ele revelou que um jogador do Flamengo chegou com ele e disse que não foi pênalti. No jogo no Maracanã, no jogo pelo Campeonato Brasileiro, esse mesmo jogador disse que lá foi pênalti. E agora aqui disse que não foi pênalti para o Renato Gaúcho. Porra, tá jogando contra o Flamengo? Que é isso? Vamos conferir esse corte. Renato, o que dá para tirar de lição desses dois confrontos que o Grêmio teve contra o Flamengo para a sequência da temporada do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio está na ponta de cima da tabela? E aproveito para questionar, agora na porta você parou, não sei se estava assistindo um lance na TV ou que retornou ali, que acabou chamando pelo menos a minha atenção, ou não era nada demais? Não, era uma camisa que o Gabigol tinha pedido por segurança, eu tinha entregue, mandado entregar ele passou por mim, eu conversei com ele, eles não tinham entregue ainda ele, e então mandei entregar. Sobre isso aí foi isso. As lições que a gente tira desses 180 minutos diante do Flamengo, pelo menos na minha opinião, o Grêmio perdeu ou deixou de ter uma vantagem em Porto Alegre, diante do Flamengo, no momento que nós perdemos o jogo por 2, não tirando os méritos do Flamengo, mas a primeira partida em casa, você perder por 2-0, depois de ter que enfrentar o Flamengo com quase 70 mil pessoas dentro do Maracanã, e jogadores acima da média como tem o Flamengo, fica um pouco mais complicado.
Por isso que eu falei depois do primeiro jogo lá em Porto Alegre que ia ser difícil. Mas o que tira de lição, eu estou aplaudindo o meu grupo, apesar da desclassificação, até porque nós enfrentamos uma grande equipe. Volta a repetir, perdemos praticamente essa vaga lá em Porto Alegre. Hoje jogamos novamente de igual para igual com o Flamengo, e não é fácil jogar de igual para igual. Então é por isso que eu estou tranquilo, entre aspas, assim eu digo, quanto ao meu grupo em termos de Campeonato Brasileiro, porque a resposta é ser me dado dentro do campo. Então está faltando o segundo turno todo agora e a gente vai atrás do Campeonato Brasileiro, que é o nosso objetivo, ou uma vaga na Libertadores, mas eu tô feliz com o meu grupo. Estou feliz porque sempre que a gente precisa dar resposta, eles têm dado. É lógico que não vão ser em todos os jogos, principalmente esse primeiro jogo diante do Flamengo lá em Porto Alegre, que nós poderíamos ter tido uma sorte melhor. Renato, aqui. A gente vê esse processo que o Grêmio tem passado de reconstrução, né, de um ano muito difícil, de 2022 para 2023. Mas um dos jogadores que a gente mais tinha convicção de que daria resposta nesse tipo de momento, como foi o jogo de hoje, foi, por exemplo, o Luis Soares, que teve aquelas duas chances claras. Tu diria que foi a diferença nesse confronto, que os jogadores que são mais experientes do Flamengo, que sabem chamar mais o jogo para si nos momentos decisivos, nas oportunidades que eles tiveram, eles confirmaram, e por exemplo, o Soares no Grêmio, quando teve, não conseguiu? Não, ele é o quarto maior artilheiro do mundo. Vai falar o que de um jogador desse? Errar gols, todo mundo erra, entendeu? Mas só o Soares, os maiores jogadores erram, sem dúvida alguma. Ele está ali para fazer os gols, tem feito gols, não nos últimos jogos, mas sempre nos ajudou bastante. Hoje, por exemplo, não fez gol, mas nos ajudou de uma forma ou de outra com jogadas. É um jogador que preocupa bastante o adversário. Nós todos estamos muito felizes com o Soares. Daqui a pouco ele volta a fazer os gols, entendeu? O Gabigol também é outro, um grande artilheiro, não é? Ficou até pouco tempo atrás 10 jogos sem fazer gols. Então acontece com os melhores jogadores, faz parte, mas o importante é que não ter feito gols, teve oportunidades hoje, da mesma forma que teve o Bitelo, da mesma forma que teve o Ferreirinha, enfim. Quando a bola não quer entrar, não tem jeito. Mas eu volto a repetir, não só com o Soares, mas eu estou bastante satisfeito com o meu grupo. Tu falou que a eliminação passa muito pelo jogo da Arena, claro, com o resultado diverso de 2-0. Mas falando especificamente dessa partida, até pelo momento do Flamengo, o momento conturbado que o clube vive, essa era a postura que tu esperava do Grêmio no jogo? Era isso que tu queria do teu time, especificamente no jogo de hoje, que mais uma vez teve um resultado adverso? O meu time foi tão grande quanto o Flamengo hoje no Maracanã, jogando contra o Flamengo e contra as quase 70 mil pessoas. E de um jogo que o Flamengo tinha vantagem de 2 gols. E não é qualquer equipe que enfrenta o Flamengo de igual para igual. Na minha opinião, cada um tem a sua opinião. Na minha opinião, o Flamengo fez a melhor partida dele do ano contra o Grêmio na Arena. E soube aproveitar as oportunidades e fez 2 gols. E trouxe para o Rio de Janeiro uma grande vantagem. E o Grêmio veio aqui e jogou de igual para igual. Perdeu o jogo de novo hoje, que eu não vou nem falar do pênalti. Perdeu o jogo de novo. Acontece, o Flamengo teve algumas oportunidades, conseguiu fazer o gol de pênalti. Nós tivemos algumas oportunidades, não fizemos os gols. Mas eu tenho que ver num todo o que aconteceu. Num todo, o Grêmio jogou de igual para igual de novo com o Flamengo. Eu gostaria de ver quantas equipes vêm aqui no Maracanã e jogam de igual para igual. E o Flamengo, na minha opinião, não foi superior ao Grêmio hoje, não. Por isso que, né, e o Flamengo tem jogadores a nível de seleção brasileira, a nível de seleção de outros países, entendeu? Jogadores diferenciados, montaram um grupo justamente para ganhar, para chegar. E o Grêmio, como o teu colega mesmo falou, o Grêmio está num ano de reestruturação, entendeu? Já fizemos muito do jeito que nós pegamos o Grêmio. É que você não vê, e nem é do teu interesse, os problemas que a gente vive no dia a dia lá no clube. Então, e mesmo assim, pode ter certeza, o Grêmio vai muito bem, obrigado. Enfrentamos uma grande equipe, queríamos passar? Lógico que queríamos passar. Mas o que eu falei, a nossa infelicidade foi lá na Arena. Lá na Arena, o Flamengo buscou uma boa vantagem, que na minha opinião, volto a repetir, foi a melhor partida do Flamengo do ano. E infelizmente foi contra a gente. Renato, não tem muito tempo para lamentar, né? Já domingo tem outro jogo, já começa a segunda etapa do Brasileiro. E que tipo de trabalho você vai fazer com o elenco para que essa eliminação não reflita no restante da temporada? Que não tem muito que lamentar. Só uma curiosidade, chegou a ver o lance do pênalti já, o replay? Já. E não quer comentar porque ninguém mais sabe da regra, né?
Você mandou bem mesmo. É difícil saber das regras. É difícil. É difícil. Eu vi no vestiário. O nosso lance, vocês podem ver, diante do Bahia, no primeiro jogo das quartas, pela Copa do Brasil, um lance muito pior do que a gente viu hoje aqui, não foi pênalti. Aqui contra o Flamengo nós perdemos o jogo 3-0, não sei quanto estava o jogo, pelo Campeonato Brasileiro. O próprio Fabrício falou, pô, foi pênalti naquele jogo, e hoje ele mesmo falou, o zagueiro do Flamengo, não foi pênalti, então foi pênalti. Quando você fala assim, é difícil de entender as regras, se eu que vivo do futebol, não entendo algumas regras, não é que eu não entendo de algumas regras, fica difícil de entender algumas regras. Então é muito fácil, vem o Cineme e fala, não, aqui foi pênalti, aqui não foi. Quem é o Cineme para falar que isso é pênalti e aquilo não é pênalti? O que ele entende mais de futebol do que a gente? Ele foi árbitro, ele é um ex-árbitro, eu sou ex-jogador. Então a pergunta que eu faço para ele é o que ele entende mais de regra do que eu. Aliás, diga de passar de regras, está difícil de entender, né? Porque se vê num jogo é pênalti. O mesmo lance no outro jogo não é pênalti. Um lance ajustado aqui pro Flamengo contra o São Paulo no pênalti, seguiu o lance. Eu não estou discutindo quem está certo, quem está errado, não estou puxando sardinha para um lado e para o outro, não. O lance que originou o pênalti pro Flamengo, o lance ajustado, foi o mesmo lance nosso contra o Fluminense, do gol anulado. Lá o gol foi anulado. Aqui deu sequência no lance. Então, o CNM fica... Não, ele vê lá, discute, fala, esse lance aqui foi pênalti. Não, esse lance aqui não foi pênalti. Quem é ele para falar isso? Ele pode dar a opinião dele, agora ele tem que escutar quem entende de futebol também. Se ele entende de regras, nós que vivemos do futebol, entendemos também. Ou mais do que ele, porque nós somos jogadores também. Ex-jogadores. Então não adianta, é muito fácil chegar lá, não tem ninguém do lado para bater nele. Bater que eu digo com palavra. Não, aqui foi pênalti sim, você não está falando que não foi. É muito fácil pegar lá a televisão, vem cá, deixa eu ver esse lance. Não, esse lance não foi pênalti. É difícil de ver ele falar que um lance que foi pênalti. Sempre a arbitragem está certa para ele. Sempre a arbitragem está certa para ele. Mas é gozado que numa partida o mesmo lance é pênalti, no outro lance não é pênalti. Vai entender. Os jogadores me perguntam, Renato, que regra é essa? É aqui, se eu faço isso, é pênalti ou não? Eu falei, liga lá para o CNM. Depende do final de semana, depende de qual é o jogo. É difícil. Fica difícil de entender, entendeu? Eu não estou nem reclamando do pênalti de hoje. Não estou nem reclamando, mas eu vejo todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A e Série B. Eu vejo cada lance que aqui é pênalti, lá não é pênalti. Fica difícil de você entender as regras. E olha que tem as ferramentas, hein? Imagina sem as ferramentas. Mas ele é o dono da verdade, né? Ele é o dono da verdade. Você me fala o seguinte, então, quando você for opinar sobre isso aqui é pênalti ou não, leva 3, 4 treinadores com você e deixa eles opinarem também. Lado a lado, ao vivo. Vamos discutir as regras. Vamos discutir. Deixa os treinadores, ou os capitães dos times, falarem também. Lado a lado, ao vivo. Aí você vai falar, e quem está do outro lado, quem tem também vai falar. E aí vamos ver. Vocês viram aí o Renato Gaúcho, né? Ele, numa coisa eu concordo com ele. Realmente, o primeiro jogo na arena do Grêmio, onde o Flamengo venceu por 2-0, também eu acho que foi uma das melhores atuações, se não a melhor, do Flamengo nesta temporada de 2023. Foi uma atuação muito segura, foi uma atuação quase que perfeita. Poderíamos ter vencido por mais aquela partida, por uns 3-0. E o Renato mesmo admitiu, o Flamengo, para mim, o Flamengo teve sua melhor atuação nesta temporada, que foi contra o Grêmio, no jogo de ida. E aí, vocês concordam com o Renato Gaúcho? E na sequência, ele falou do que foi a postura do Grêmio à frente do Flamengo, que o Grêmio jogou de igual para igual com o Flamengo, né? E que o Grêmio merecia um resultado melhor, né? E que o Flamengo tem jogadores de seleção e etc e tal. E no final vocês viram aí ele se desesperando, falando que não foi pênalti, que aquela mão na bola, que aquilo não é pênalti. Eu não sei aonde que aquilo não é pênalti.
Foi pênalti claro, mas para ele não foi, né? E ele ficou maluco, se descontrolou, atacando o ex-árbitro, que também esses ex-árbitros também não sabem de nada, né? E ele simplesmente falou que o Fabrício Bruno chegou com ele, né? E disse que não foi pênalti. Não, Renato Gaúcho, não foi pênalti mesmo, não era para o árbitro ter marcado. E no jogo do Brasileirão, onde o Flamengo ganhou de 3-0, que a bola que bateu na mão do Fabrício Bruno lá o Fabrício Bruno já tinha falado pro Renato, não, foi pênalti sim. Porra, Fabrício Bruno, tá de brincadeira? Quer jogar no Grêmio? Quer sair do Flamengo? Quer ir pro Grêmio? Fala, pô. Agora jogar contra o time, porra, aí tá de sacanagem, pô. Aí tá de sacanagem. Enfim, essa foi a coletiva do Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, após mais uma eliminação do Grêmio, do Renato Gaúcho, à frente do Flamengo. O Mengão foi lá e eliminou no agregado 3-0. Estamos na final, mais uma final da Copa do Brasil. Agora vamos enfrentar o São Paulo, do nosso ex-treinador, campeão da Libertadores com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, Dorival Júnior. Vai ser um jogaço daqui um mês. Comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações.